Médicos alertam. Esse erro comum aumenta o risco cardíaco depois dos 50 anos. Você pode estar aumentando seu risco de infarto todos os dias, sem perceber. E o pior, esse erro parece inofensivo. Parece até normal. Você acorda cansado. Não é só físico, é um cansaço que vem de dentro. Uma sensação de que seu corpo já não responde como antes. Sua energia diminuiu. Seu foco oscila. E às vezes você pensa, será que é só a idade? Se você percebe isso, saiba que não está sozinho. Depois dos 50, muita coisa muda. Seu corpo, sua rotina, seus papéis na família mudam. E, silenciosamente, seus hábitos também mudam. E é aí que mora o perigo. Médicos da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da American Heart Association alertam há anos sobre um erro comum que aumenta o risco cardíaco depois dos 50. E não é o que a maioria imagina. Não é só o sal, nem a gordura, nem apenas o sedentarismo. O erro é viver em modo automático, sob estresse constante e achar que isso é normal. E isso é mais sério do que parece. Depois dos 50, seu coração fica mais sensível aos impactos emocionais. O estresse crônico aumenta a pressão, desregula hormônios, piora o sono e inflama o corpo. E o problema começa quando você se acostuma com isso. Você se acostuma a dormir mal, se acostuma a se preocupar o tempo todo, se acostuma a engolir sentimentos, se acostuma a dizer, deixa para lá. Talvez ninguém nunca tenha te contado, mas o seu coração escuta tudo o que você cala. Quando você vive preocupado com um futuro, com dinheiro, com filhos, com aposentadoria, seu corpo não entende que é só um pensamento. Ele reage como se estivesse em perigo real. Libera cortisol, aumenta a frequência cardíaca, contrai os vasos sanguíneos. E poucas pessoas percebem esse detalhe. Não é o pico de estresse que mais machuca. É o estresse pequeno, diário, repetido, silencioso, aquela irritação no trânsito, aquela mágoa antiga que você nunca resolveu. Aquela sensação de que precisa ser forte o tempo todo. Isso explica por que você se sente mais pesado, mais rígido, mais cansado. Seu coração não envelhece só pelo tempo. Ele envelhece pelo peso emocional que você carrega. E aqui entra algo profundo sobre você. Você que passou dos 50 é forte, já enfrentou perdas, mudanças, decepções. Já segurou a família quando tudo parecia desabar. Já colocou os outros na frente de si mesmo muitas vezes. Mas o problema começa quando você faz isso para sempre. Quando você se abandona. Você talvez diga que não tem tempo para caminhar, que está ocupado demais para cuidar da alimentação, que dormir melhor é luxo, que terapia é exagero, que meditação não é para você. Mas no fundo, existe um medo silencioso. Medo de envelhecer dependente, medo de perder autonomia, medo de se tornar um peso, medo de ser esquecido. E esse medo te deixa em alerta constante. E isso é mais sério do que parece. Estudos mostram que pessoas acima dos 50, com altos níveis de estresse contínuo, têm maior risco de hipertensão, arritmias e eventos cardíacos. Não porque são fracas, mas porque são humanas. Se você percebe que anda mais impaciente, se pequenas coisas te tiram do sério. Se o sono não é mais profundo, se o cansaço emocional virou rotina. Isso não é normal da idade. É um sinal. Seu coração não precisa só de remédio. Precisa de pausa. Precisa de movimento. Precisa de leveza. E aqui vai um insight simples, mas poderoso. O maior erro depois dos 50 não é comer errado de vez em quando. É ignorar seus sinais internos todos os dias. Você não foi feito para viver em sobrevivência eterna. Talvez você tenha passado décadas correndo, trabalhando, provando seu valor, cuidando de todo mundo. Mas agora, seu corpo pede uma nova forma de viver. E poucas pessoas percebem isso a tempo. Cuidar do coração depois dos 50 é também aprender a dizer não. É reduzir o ritmo. É escolher melhor as batalhas. É voltar a fazer algo que te dá prazer. É caminhar sem pressa. É respirar fundo antes de reagir. Parece simples. E é, mas exige coragem.
coragem para mudar hábitos antigos, coragem para olhar para emoções guardadas, coragem para admitir que você também precisa de cuidado. Seu coração bate, em média, mais de 100.000 vezes por dia. Ele trabalha para você sem descanso. E tudo o que ele pede é que você não viva como se estivesse fugindo de algo o tempo todo. Envelhecer com saúde não é só sobre adicionar anos à vida. É sobre tirar pesos desnecessários do peito. E talvez hoje seja o dia de você perceber algo importante. Você não precisa provar mais nada para ninguém, mas precisa cuidar de você. Porque maturidade não é apenas acumular experiências, é aprender a escolher o que realmente importa. E seu coração importa mais do que qualquer obrigação, mais do que qualquer expectativa externa, mais do que qualquer medo silencioso. Se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo que algo precisa mudar, não por medo, mas por consciência. Depois dos 50, cada escolha é um voto a favor ou contra o seu próprio futuro. E a pergunta que fica é simples e profunda. Você vai continuar vivendo no automático? Ou vai finalmente escutar o seu coração?